Como nós devemos nos portar quando Deus nos coloca numa posição elevada? Como nós devemos agir quando recebemos algo da parte de Deus que esperávamos? Quando Deus nos abençoa, quando Deus nos honra. E esse rei, ele me dá 3 ensinamentos e eu fico alerta. Você deve ficar alerta, porque em determinados momentos da nossa vida Deus nos abençoa, Deus nos honra, Deus eleva a nossa posição às vezes diante dos homens, somos vistos pelos homens. E como nós devemos agir quando estamos numa posição de destaque? Esse rei chamado Roboão, quando ele assume o reinado, ele recebe a visita de umas pessoas. E as pessoas dizem: rei, o teu pai tinha um jugo pesado. De certa forma estamos cansados. E humildemente essas pessoas vêm pedir a Roboão assim: por favor, diminui esse jugo, diminui esse fardo. Seja um pouco mais sensível ao povo. Seja um pouco... se compadeça um pouco mais do povo que você vai liderar. Essas pessoas com humildade vêm diante dele. E Roboão, ele não ouve as pessoas. Ele não respeita a opinião delas. Qualquer pessoa que estivesse iniciando num trabalho, numa posição, diante de um pedido desse, meu querido, eu sei que ele era um rei, mas se ele fizesse essa coisa, se ele aliviasse um pouco o jugo em cima das pessoas, essas pessoas iriam servir esse rei com muito mais amor, iriam ser muito mais tementes a Deus, talvez, porque iriam ver no rei, né, a expressão do próprio Deus, um Deus de amor, um Deus compassivo, um Deus misericordioso. Mas Roboão, ele não respeita as pessoas. E quantos de nós, ao assumirem uma posição, ao receberem algo, ao serem elevadas diante dos outros, não ouvem mais as pessoas? Antes ouvia, né? Era como aquele jovem Absalão, filho de Davi, me recordo agora, que antes de assumir o breve e curto reinado que ele teve, né, um reinado manipulado, ele ficava à beira de Jerusalém e ouvindo as pessoas e se compadecendo das pessoas com o objetivo de ganhar o coração delas. De certa forma, muitos votos Absalão recebeu por respeitar as pessoas, por ouvir as pessoas. As pessoas querem ser ouvidas. Hoje a gente não consegue ouvir mais ninguém. A gente sabe falar, a gente sabe criticar, a gente sabe dar a nossa opinião, mas ouvir e entender a limitação de cada um, entender, né, que todos são diferentes, cada um de um jeito, cada um de uma forma, né? Isso é característico de um homem de Deus. E se Deus está nos colocando num lugar de destaque, nós precisamos aprender a respeitar e ouvir as pessoas. Não somente Roboão não ouviu as pessoas, mas Roboão, ele seguiu um conselho errado. E isso, meu querido, talvez é o principal motivo de muitos homens e mulheres de Deus caírem diante das posições que Deus o coloca. As pessoas estão numa posição de destaque e começam a ouvir pessoas erradas. Roboão, ele vai até os mais velhos e pede conselho. O que eu faço diante do pedido desse povo? Eles querem que alivie a carga. E as pessoas mais velhas, os anciãos, falam para ele assim: se você fizer isso, você vai ganhar o coração do povo. O coração do povo vai estar na tua mão. Você vai ser um grande rei. Ele não se contenta com esse conselho, que era um bom conselho. E ele vai até os amigos que se criaram com ele, os jovens. E os jovens falam para ele: Senhor Roboão, meu amigo, meu velho,
meu parceiro, a gente se criou junto. Chegou o teu momento. Se o teu pai colocou um jugo pesado sobre esse povo, triplica, aumenta, faz esse povo sofrer para eles aprender quem és tu. Coloca eles no lugar deles. E Roboão, ele segue o conselho desses jovens. A palavra de Deus fala no Salmo de número 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Como nós temos ouvido conselhos errados hoje. Até pelo fato de nós estarmos hoje interagindo, né? Com a mídia, com as redes sociais, a gente ouve a opinião de muita gente. E a gente se esqueceu de dar ouvidos, principalmente à palavra de Deus. Dar ouvidos aos nossos pastores, aos nossos líderes que se preocupam com a gente. Sabe, meu querido, eu vou te falar uma coisa. Existe muito pastor e líder corrupto hoje. Como também existe político, como também existe empresário, como também existe de toda classe, de toda ordem na sociedade. Mas existem ainda pastores que se preocupam com o coração do povo. Pastores que não querem nada, que não estão preocupados com o lucro. Pastores que só querem o bem. E as pessoas, muitas delas não dão mais ouvidos aos pastores, aos líderes. Provérbios 19, verso 20 diz: ouça conselhos e aceite instruções e acabarás sendo sábio. No mesmo provérbio 23 e 22 diz: escute o teu pai com todo respeito e não abandone a sua mãe quando ela for velha, quando ela envelhecer. Quem de nós hoje está ouvindo o conselho de pai e mãe? Quem nos nossos dias hoje está preocupado com o conselho de líder, de pastor, de pessoas que têm integridade? Vale mais seguir o conselho do amigo, como o Roboão fez. Vale mais seguir o conselho das pessoas do grupo. Vale mais seguir o conselho dos artistas, da mídia que está corrompida. O fim de Roboão foi trágico, porque ele não agradou o coração de Deus. E nós, quando estamos numa posição de destaque, se Deus nos colocar numa posição de destaque, meu querido, guarde uma coisa no teu coração. Siga conselhos bons. Procure pessoas seletas. Procure pessoas que têm uma boa reputação. Procure pessoas que têm uma história. Pessoas que não estão interessadas simplesmente no teu sucesso. Estão preocupadas com o coração de Deus. Por último, Roboão, além de seguir esses conselhos errados, desde o início, ele prova que ele não colocou Deus em primeiro lugar quando ele assumiu essa posição. A Bíblia fala que Roboão ele edificou altares, estátuas, imagens. Pela falta de temor, até o povo se corrompeu. Diz no capítulo 14 de 1 Reis que nós lemos, que haviam rapazes escandalosos, pessoas que cometiam sexo ilícito nos templos pagãos. O povo estava corrompido porque um homem não colocou Deus em primeiro lugar. Porque um homem, quando recebeu algo, quando assumiu uma posição, quando Deus o honrou, ele se esqueceu de Deus. Talvez você hoje está dobrando os teus joelhos e pedindo para que Deus te entregue algo, para que Deus te abençoe, para que Deus te coloque nessa posição. Meu querido, que você aprenda com esse rei a não desrespeitar as pessoas, a seguir os conselhos de pessoas honestas, não qualquer conselho. E principalmente, coloque Deus acima de todas as coisas. Coloque Deus nesse teu trabalho que você recebeu agora. Coloque Deus nesse namoro que você orou durante tempo. Você buscava por um namorado, você buscava por uma namorada, você buscava um casamento. E aí foi só Deus te entregar, você colocou Deus de escanteio e agora você faz o teu jeito. Roboão, ele trouxe divisão no reino. Aquilo que Davi havia construído, Roboão despedaçou.
Aquilo que um homem segundo o coração de Deus, que amava a Deus acima de todas as coisas, havia construído. Um homem que se preocupava somente com o seu ego, ele destruiu. O meu desejo como pastor é que Deus te abençoe cada vez mais, que Deus te honre, que Deus te conceda as ricas bênçãos, mas que você, acima de todas as coisas, continue respeitando as pessoas, continue tendo mentores, continue tendo líderes que você pode confiar e ouvir, pessoas que não estão preocupadas com o teu dinheiro, pessoas que não estão preocupadas com a tua posição, com a tua fama, estão preocupadas somente com o teu coração. E por favor, coloque Deus acima de todas as coisas. Coloque Deus nessa bênção que você recebeu aí. Você queria comprar um carro, não queria? Você queria esse emprego, não queria? Agora Deus te entregou, e aonde está Deus? Você tem feito do teu jeito ou Ele está aí do teu lado? Que você guarde no teu coração essas palavras e que Deus te abençoe em nome de Jesus.